Olá, esse é mais um episódio de Jovens de Joelhos, onde nossa visão é ajudar o jovem a ser forte mediante a palavra de Deus, ajudá-lo a exercer aquilo que a palavra de Deus diz e nos chama de fortes, ajudá-lo a ser firme no seu propósito e cumpri-lo segundo a vontade de Deus, acreditando que o Senhor te capacitou para fazer aquilo que Ele te chamou. Meu nome é Isabela Teixeira e hoje vamos para mais um episódio de Ruth, uma intercessora real. Se você ainda não conferiu os últimos 2 episódios, confere antes de assistir a esse. Pause agora e assista os últimos 2 episódios, porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar grandemente ao seu coração. Bom, se você está acompanhando aqui essa série, então continue porque o Senhor tem algo grande para acrescentar na sua vida hoje. Estamos no nosso 3º capítulo do livro de Ruth. Bom, esse capítulo é um capítulo que nos ensina muito sobre obediência e confiança. O capítulo 3 ele começa com Noemi dando algumas instruções a Ruth para que ela se encontre com Boaz e se case com ele. A parte muito interessante que nós vemos é que Noemi dá instruções específicas do que Ruth deveria fazer e como se aproximar a Boaz, tudo que ela deveria fazer, e Ruth a segue fielmente. Aqui no versículo 3, ela diz: faça o que lhe direi, tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. E o mais interessante é que nós vemos que há uma preparação para fazer aquilo que Ruth deveria fazer, cumprir com aquilo que ela deveria fazer. E nós levamos isso para nós intercessores, porque nós não temos que fazer a obra de Deus de qualquer forma, mas sim uma preparação. O reino de Deus ele é um reino de excelência. Então nós também temos que fazer tudo com excelência. Há uma preparação a ser feita e não de qualquer jeito. Assim como Noemi instruiu a Ruth para que ela se perfumasse, se vestisse a melhor roupa para se encontrar com Boaz. E nós vemos que Ruth teve uma obediência muito grande, porque ela falou: farei tudo o que você disse. E nós iremos a seguir como a obediência de Ruth leva também a sua honra, a honra não somente dela, mas também de Noemi. Bom, então, seguindo o conselho de Noemi, Ruth vai de encontro ao local onde estava Boaz. Ela naquela noite desceu até a eira e seguiu as instruções de sua nora. A eira seria o local onde Boaz estava, e ela esperou Boaz terminou que ele comesse, bebesse, estivesse alegre, e depois que ele se deitasse, ela seguiu as instruções de que se aproximasse em silêncio de Boaz, descobrisse os seus pés e deitasse ali onde estavam os seus pés. É muito interessante porque isso remete uma questão de submissão, que ela chegou ali e deitou os pés de Boaz como se submetendo, como se fosse uma questão de honra, foi um ato de honra de Ruth perante Boaz. E Boaz, ele se desperta. Creio que essa ação de descobrir os pés de Boaz fosse para que ele se despertasse com a presença de Ruth. E viu que ela estava ali deitada e perguntou, quem é você? Ficou admirado, ele ficou surpreso de ver uma mulher ali onde ele estava, perguntou. E ela lhe se revela, diz quem ela era, Sou Ruth, respondeu ela. Respondeu ela, no versículo 9. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Essa ação de estender as capas seria como se ela estivesse ali querendo que ele se casasse com ela. Uma ação, como se fosse uma proposta de casamento. Porque naquela época o homem era um costume que o homem ele estendesse a sua capa sobre a mulher que ele pretendia se casar. E mais interessante que nós vemos aqui a resposta de Boaz a tal ação de Ruth, tal ação que precisou coragem. Que coragem nós vemos nessa ação de Ruth, dela ir deitar-se aos pés de um homem para que ele se casasse com ela. E diante dessa situação, Boaz disse: o Senhor abençoe minha filha. E essa fala, minha filha, é como se fosse uma resposta de que ele se casaria com ela. Ele estaria disposto a se casar com ela.
E ele diz: você demonstrou agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem rico mais jovem, seja rico ou seja pobre. E eu achei isso muito interessante, porque ele coloca que essa ação de Ruth, de querer casar com ele e seguir a lei mosaica para continuar com o nome da família, era mais importante, foi uma ação de mais lealdade do que quando ela decidiu seguir Noemi e não voltar para a sua terra originária. E o outro ponto é que ela, no versículo 11, logo após disso, ele diz: não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Então nós observamos também que Ruth era uma mulher que tinha um bom testemunho, todos sabiam do seu caráter, da sua virtude, que ela era uma mulher virtuosa. E ele deu instruções, Boaz ali deu instruções para ela, para voltar a dormir. E antes de amanhecer, que era para ela ir embora, para que ninguém soubesse que ela estivesse ali. Então nós percebemos que para que ninguém pudesse imaginar coisas que não teriam acontecido, para proteger a reputação de Ruth. E logo depois ela volta e se encontra com Noemi, com Noemi. E lhe diz e reporta para ela tudo que aconteceu e entrega a ela 6 medidas de cevada que Boaz deu para Noemi, para que ela não chegasse a Noemi de mãos vazias. E isso dá a entender que ali seria o fim dos tempos de escassez, que ali Deus estaria provendo todas as coisas para ela, estaria multiplicando, dando prosperidade para Noemi, e que os fins de escassez teriam sido terminados. O capítulo termina com Noemi dizendo: tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje. Essa questão seria porque Boaz disse que havia um parente ainda mais próximo que ele para se casar com Ruth, para se casar com Ruth. E caso aquele parente mais próximo não estivesse disposto a se casar com Ruth, ele mesmo se casaria. Diante de tudo que foi exposto aqui, nós podemos tirar algumas conclusões sobre o capítulo 3 de Ruth e como Ruth é realmente uma intercessora real. O primeiro ponto é a obediência de Ruth. O intercessor precisa ser obediente tanto a Deus, aos mandamentos de Deus, como a das pessoas que são mais experientes a ele. O intercessor, ele honra os seus líderes, ele honra as pessoas que exercem autoridade sobre ele. E nós vemos aqui que Ruth, que esse ato de obediência foi também um ato de honra para a vida de Noemi. O segundo ponto é a sabedoria. Ruth, ela teve sabedoria a se aproximar de Boaz, como fazer todas as coisas, como fazer as coisas para que tudo cooperasse para o fim para o resultado que ela queria. Então, o intercessor precisa ter sabedoria e esperar no Senhor para que o Senhor dê as instruções necessárias de como que tudo deve ser feito. E Ruth, assim como nós devemos fazer com o Senhor, deu ouvidos a Noemi, teve sabedoria para fazer aquilo que ela deveria fazer, que se achegar a Boaz para que ele casasse com ela. Além da sabedoria e discernimento, é muito importante que o intercessor tenha discernimento também. Ruth teve discernimento certo do como se achegar a Boaz. Sabedoria para não deixar que Boaz a visse e discernimento de como ela deveria fazer isso. Então, o intercessor também é muito importante que o intercessor tenha discernimento. A palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne de todas as coisas. Então, nós, intercessores, precisamos ter esse discernimento de todas as coisas. Outro ponto é a lealdade. O intercessor, ele é leal, ele é fiel a Deus. Ruth, aqui na palavra de Boaz, diz a Ruth que esse ato dela foi mais fiel do que o anterior, quando ela decidiu seguir Noemi. E nós vemos aqui que Ruth, ela deu mais atenção à sua família, às responsabilidades da sua família, do que as suas inclinações naturais de buscar casar com um homem mais jovem. Mas não, ela foi fiel para manter o nome da família de Noemi. Então, buscou se casar com um homem muito mais velho do que ela.
Outro ponto que nós vemos é a virtude. Noemi, ela era uma mulher virtuosa, e nós intercessores devemos ser pessoas virtuosas, de bom testemunho e que fogem da aparência do mal. Nós não só temos que ser pessoas íntegras, retas de coração, mas também fugir da aparência do mal. E uma outra característica é que ela sabe descansar, o intercessor sabe descansar no Senhor, sabe ter paciência e acredita que o Senhor fará todas as coisas. Assim como nós vimos que Noemi teve essa paciência, Noemi instruiu Ruth a ter paciência e esperar que Boaz iria resolver a questão, o problema. Bom, esse foi o nosso capítulo. Irei fazer uma oração agora para encerrar. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada pela sua instrução, muito obrigada pela sua palavra, Senhor, que o Senhor nos dá a instrução de como sermos, Senhor, nos ajude a ser obedientes a Ti, Senhor, nos ajude a ter sabedoria. Tua palavra diz que se nós pedimos sabedoria, o Senhor a dá de bom grado, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar discernimento, Papai. Oh, Deus, nos ajude a ser retos diante de Ti, Papai. Muito obrigada que o Senhor nos está dando a oportunidade de sermos intercessores, assim como o Senhor deseja que nós somos, Pai. Em nome de Jesus eu oro e eu Te agradeço, Senhor. Amém. Fique com Deus e continue acompanhando as nossas próximas publicações. Tchau!